Olá, galera que acompanha o podcast em cena. Depois de um longo tempo, nós voltamos agora com a terceira temporada, que é uma temporada onde a gente vai conversar com mulheres, artistas de Araçatuba. E eu tô aqui com uma convidada muito querida, muito especial. Mas antes eu quero falar que esse podcast faz parte da Lei de Fomento ao Aldir Blanc. Foi feito por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Governo do Estado. E eu quero iniciar fazendo uma audiodescrição minha, para quem está acompanhando por áudio ou que tem alguma questão com deficiência que precisa acompanhar. Eu sou uma mulher de estatura mediana, eu sou uma negra não retinta, sou uma mulher negra não retinta, eu tenho cabelos longos, castanho escuro, com luzes, tenho os olhos castanhos, estou com maquiagem, um brinco dourado, eu estou com uma blusa branca, regata de gola alta. E eu estou aqui com uma mulher maravilhosa, que eu admiro muito, que tenho muita alegria de falar que durante os últimos anos a gente foi se tornando mais próxima. Quando vocês ouvirem a voz dela, vocês vão entender por que ela é uma artista de Araçatuba. Lilian Flores, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de participar e eu também sou sua fã, então acho que realmente essa aproximação nossa dá um match legal, né? Dá bons frutos, assim. Lilian, você quer fazer sua audiodescrição? Quero. Eu sou uma mulher negra, eu estou com o meu cabelo preso, um coquezinho, tô de brinco, uma argola dourada, estou com um blazer preto, eu dei uma ajustada nele, então ele tá, né, no meu antebraço, assim, vamos dizer. E a minha camisa embaixo desse blazer é uma camisetinha, um bege, né, uma cor de cappuccino, chocolate, alguma coisa assim. É isso. Bom, a Lilian, como ela tem muitas funções, eu queria que você se você se descrevesse enquanto artista. A Lilian faz muitas coisas, mas eu acho assim... não é só a voz que te define enquanto artista, né, Lilian? Então, se descreve para quem está te conhecendo agora. Então, vamos lá. Meu nome é Lilian Flores Rezende. Eu sou mineira. Amo essa minha mineirice, uma saudade da minha terra. Sou filha de Marina Vicente Flores. Meu pai chamava Gedeão Rezende. Sou muito grata por eles, né, terem se unido em algum momento e eu estar aqui, aproveitando essa experiência vida. Sou uma pessoa muito esperançosa, sabe? Eu acho que uma característica... Qual a sua característica? Esperança. Eu sempre acredito que o melhor está por vir. Então, eu sempre estou buscando o melhor, não só, né, no trabalho, na vida pessoal, mas do todo, assim. Então, eu sou uma pessoa esperançosa. Sou uma pessoa que adoro dançar, cantar. Por isso, eu acho que estou no meio da comunicação. Eu sou muito comunicativa. Qualquer pessoa que chegar por perto, eu vou meio que perguntar, eu quero saber, eu sou curiosa, e aí vem o jornalismo junto, né? Sou uma pessoa também do dia. À noite... Isso define a gente, né? Eu sou o oposto. Eu sou do dia. Pode me chamar para fazer uma caminhada bem cedinho, que eu já tô 5 horas da manhã, eu já acordo e não fico na cama, sabe? Deu plim-plim, eu já tô fazendo a minha vida. Agora, também, escureceu... Ai, gente, aí já começa a meio que... A gente não pode sair junto. Não podemos, a gente... Sol e lua, né? Sol e lua. E acho que é por causa de Minas. Minas a gente, né, era cidade pequena, dormia cedo, as funções acabavam cedo e tal. Então eu tenho muita energia durante o dia e à noite realmente eu gosto de me recolher. E assim é também com as estações do ano. Eu tenho muito isso nítido em mim. Quanto no outono a minha energia ela baixa e os meus amigos falam: onde você está? O que você está fazendo? Vamos sair. E eu vou me distanciando um pouco. Então é normal não me verem muito no outono e inverno. Agora, primavera, verão, eu sou a pessoa solar que amo festa, final de ano, férias, praia, verão. Todo mundo, eu não gosto do verão. Eu amo verão, horário de verão. Então eu sou tudo isso e uma pessoa que ama viver. Amo viver. Amo eu tinha aqui. Conversado, né, com você, para que você se descrevesse, exatamente porque a gente recebe um roteiro de quem que é a pessoa. E normalmente vem assim, ó, é formado em tal coisa, trabalha com tal coisa, atualmente faz tal coisa. E eu acho que é tão difícil de escrever, principalmente quando a gente
tá no meio da arte, descrever uma pessoa por meio apenas da profissão dela, porque o artista, ele é representado muito mais por quem é o seu pai, quem é a sua mãe, onde você nasceu, qual território você viveu, do que no que você se formou em si. Você vê que eu nem toquei muito, É. né? Eu sou formada em jornalismo, trabalhei muitos anos, mais de 20 no rádio, e aí entra jornalismo e rádio. E hoje, um ano atrás, eu resolvi mudar, tipo, um belo dia resolvi mudar. E falei, quero ir para assessoria, ou para qualquer outra área. E veio a assessoria e me puxou primeiro. Então, hoje eu estou assessora de imprensa. Mas o radinho tá lá, tá, gente? Lá. Eu não desisti do rádio, abandonou, não, tá lá. Um dia eu tem outros volto. projetos que você está envolvida durante esse período, né? Então, depois que eu conheci uma pessoa, eu tô muito envolvida em projetos de arte, assim, sabe? Eu acho que depois da sétima arte, eu tô fazendo contação de história, tô fazendo improvisação teatral, quero fazer um técnico de teatro, mas isso tudo junta também a comunicação. Eu acho que me ajudar a, sei lá, apresentar alguma coisa, né? Estar no palco, saber me portar, não só usar a voz, mas o corpo inteiro. Talvez Que isso. eu acho que isso está ligado ao artista, né? A arte total. Se a gente pensar, eu acho que é exatamente isso. O artista, ele se debruça em como ele vai comunicar o que ele sente, o que ele vive, o que ele construiu de trajetória. Ele nitidamente precisa se comunicar. Aí ele vai encontrar ferramentas, alguns por meio do visual, alguns por meio da comunicação. Uhum. Mas o artista é mais do que só a obra, né? É o que ele precisa comunicar por meio da obra. Ele quer se comunicar de alguma forma. Às vezes, quando a gente fez um curso de palhaçaria, você lembra, Lu? A gente não tinha muita fala. Não, era uma coisa que eu amei, porque eu era do falar, e nesse curso de palhaçaria era gestos totais, era improvisação, era gesto, e era muito do se expressar fazendo uma mímica, e as pessoas tinham que entender o que você estava fazendo. Então, a gente quer se expressar. É exatamente. E aprender outras formas de, por exemplo, eu não precisar falar, mas através dos meus gestos, o meu olhar, o jeito que eu fizer do rosto, as caras e bocas, todo mundo me entender. Eu acho muito legal. E eu também tenho isso de me comunicar. Às vezes a pessoa olha para mim, hoje você não está muito bem, né, Lili? Mas só o gesto, a postura, as pessoas também, ela entendem muito de mim. Feita, né? E como que está sendo para você esses projetos artísticos agora, Lili? Como que está sendo viver essa fase? Eu estou me jogando. Eu estou me jogando, porque eu fui criada de uma forma assim, certo, errado. Então, eu só ia naquela coisa assim, não... O que era certo? Em casa tinha uns valores muito fortes, entendeu? Cuidado com o que você vai falar, a hora que você vai falar. Olha essa postura, menina, entendeu? Não pegue nada de ninguém. Se você for na casa de alguma pessoa, não pegue nada. E vai por aí afora. Depois a gente pode entrar em detalhes. Então, eu sempre fui uma pessoa muito polida, uma pessoa muito séria, uma pessoa muito... E hoje eu estou mais solta. Eu estou me jogando, eu não estou com medo. Eu tinha muito medo de errar. Então, eu fazia tudo muito certinho na escola, tinha que ser a melhor nota, o caderno todo bonitinho. Vamos andar tudo certinho. Hoje, sabe, eu saio, não de qualquer maneira, mas eu não tenho aquela coisa de ficar horas me aprontando para sair. Hoje eu tenho uma autoestima que essa coisa do teatro trouxe para mim. Eu estou mais tranquila em relação a isso. Esses dias a gente estava fazendo jogos de fazer caretas. Antigamente, eu não ia fazer, eu ficava morrendo de vergonha. Eu ia inventar alguma coisa. Hoje em dia, não. Estava lá fazendo careta, me jogando no chão e rodando, sabe? Então, está me tirando essa coisa do medo, me tornando mais criativa, sem precisar ficar me ponderando, policiando, entendeu? No rádio era muito isso também. O ler tinha que ser o ler corretamente. Se eu errava, eu ficava muito estressada, entendeu? Hoje, já na assessoria, tem uns erros, né? Hoje eu trabalho com a escrita, hoje eu trabalho com a... Mas é muito mais tranquilo. Eu falei, eu resolvo depois, eu vejo depois, eu conserto, mas vamos com calma. Antigamente, não. Então, não sei se é por causa do ao vivo também, né? Estava ao vivo, tinha que ser muito certinho. Embora improvisasse também. Mas a Lilian, muito... E o que mudou a chavinha?
Eu acho que foi depois da sétima arte, entendeu? Que Eu tive delícia ouvir contato. Fico muito feliz de ouvir isso. Não é puxar saquinho. Eu acho que eu vinha desse período, eu já estava querendo mudar. Já tem um tempo já. Antes da pandemia, eu já estava numa inquietação muito grande, né? Veio a pandemia, enfim, e eu falei que eu estava num processo de muito trabalho, só trabalho, trabalho, trabalho. E eu falei que eu queria sair desse casulo, conhecer pessoas e tentar fazer algo leve. Tanto é que depois, meu celular está por aí, a, a imagem que aparece primeiro no meu celular é uma pena, porque eu estava buscando uma vida leve. Então, né, a pena ela vem caindo, aquela coisa toda. Não sabe para onde que no final ela vai, mas ela vai aterrar, né? E aí veio a sétima arte, eu conheci tanta gente diferente, mas com conteúdos muito interessantes, desde os professores até os meus colegas, os alunos como eu, né? Então aquilo ali me abriu a cabeça. A gente tratou de um tema que a gente precisou também abrir a mente ali, porque a gente estava falando, né, de algo que ficou meio implícito no ar. É de religião que eles estão falando? É de morte, é de vida? O que que é? Então, me abriu muita cabeça e aí eu comecei a estudar muito também. E para você estar na arte, no cultural, você tem que estar com a cabeça muito aberta. Então, eu acho que isso foi a mudança de chave. Nem sim, sim, nem não, não. Tem aqui no meio um caminhar que pode ser diferente, entendeu? Para quem está acompanhando, a Sétima Arte foi um projeto que foi desenvolvido em 2024 de formação audiovisual para artistas daqui da região toda, né? A gente tinha gente de Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, acho que tinha. E eles passaram por 13 oficinas, acho que foram 110 horas mais ou menos de formação em audiovisual. Mais de 6 meses juntos. Mais de 6 meses e concluiu com um filme, um curta-metragem que foi feito por vocês, pelos alunos. E eu fico muito feliz porque eu fui foi a produtora responsável, a gente foi a idealizadora do projeto, a Vem Vento, né? Junto com vários parceiros, que a gente não faz nada sozinho. Nossa, muita gente boa. Por meio da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. E assim, é engraçado você falar, porque eu consigo ver duas pessoas diferentes. Lembra, a primeira aqui que chegou muito quieta. E assim, eu sempre admirei sua voz, porque quando eu fui fazer o curso de radialista, eu tava até contando com o pessoal aqui da casinha. Nunca sonhei em ser radialista. A mesma trajetória que você vê, eu identifico em muitos artistas. Identifico em mim, porque eu fui criada pelos meus avós, que era exatamente, minha avó era uma pessoa extremamente amorosa, mas extremamente regrada. Então, assim, a gente vai chegar na casa do tio, da tia, você vai sentar, você não vai falar com ninguém, você não vai aceitar nada se eu não te der, você não vai abrir a boca no meio da conversa dos adultos. E não era uma forma ruim, era amor, mas era a forma que ela aprendeu a cuidar dela e me ensinar para que eu não sofresse, porque ela entendia que me faria sofrer. Então, ela me ensinou do mesmo jeito. Para mim, eu falo que teatro não é transformador só. Teatro é uma arte. Ele te ajuda a sua identidade se constituir. Então, assim, aquilo que eu não fazia por causa de outras referências, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim e abrir mão dessas referências, eu comecei a ser eu. É isso. Eu comecei a ser eu, porque daí eu começo a tirar toda aquela carga que não é minha. Que não é ruim, não foi feita por falta de amor, mas não é minha. E aí eu começo a ser eu. E aí o eu começa a ter voz, porque é autêntico, é só eu que posso ser eu. E eu vejo essa diferença em você também, não porque eu via presa ou não presa, mas quando a gente ia fazer o curso de rádio, eu tinha os meus medos. O meu não era o teatro, mas eu tinha um pavor absurdo de microfone que eu não conseguia entender de onde veio. Era assustador. Eu olhava para um microfone e a gente tinha que dar entrevista em rádio por causa do espetáculo. Eu não ia. E o Rafa, de jeito não vou. Tinha que falar com um personagem. Era assim, eu ficava suando. E a Neu era apaixonada por rádio, né? E eu fui. E aí, a primeira voz que eu admirei quando eu comecei a estudar foi a sua. Ai, obrigada. É de uma leveza, é uma voz... ela é muito educada. Muito regrada. Eu falava assim, gente, como que faz para chegar numa voz assim? Muito. Eu não tenho esse lugar. E é onde a gente começa a ver que nós somos diferentes mesmo e que ninguém faz assim. Muito, não falei para você antes nos bastidores, né? A Lilian Flores é um personagem. A Lilian Flores Rezende sou eu. Cheio de... Fora eu tenho do que microfone. ser assim, 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 né? E uma coisa que você falou é muito importante. Ser você.
Tem muita coisa envolvida na minha vida que me fizeram criar muitas armaduras, entendeu? Então, eu já fiz teatro. Em Minas Gerais, quando eu entrei no rádio, foi por causa de um teatro. Já estava lá na essência. A gente tinha um teatro da escola. Ninguém ensinou, a gente via, eu e minha turma, e reproduzia. Depois começamos a fazer os nossos textos. E a gente apresentava nas escolas e na igreja. E aí, numa dessas, em Astolfo Dutra, jovens, adolescentes, fizemos um teatro onde só uma pessoa aparecia, que era a Cristina, minha amiga. E nós ficávamos atrás de um toldo. E ali a Cristina, ela estava na casa dela, arrumando a casa dela e ouvindo rádio. Então, ela era influenciada pelo que a gente falava no rádio. E uma das vozes era minha. E aí fez muito sentido. Nesse dia, o pessoal da rádio da cidade estava cobrindo o evento. E aí perguntaram, de quem é a voz que falou isso, isso, isso e isso? Falaram, é da Lilian, neta do senhor Arlindo Sapateiro. Todo mundo, né, se conhece, cidade pequena. E eu deitada na minha cama lá, adolescente, sem fazer nada na vida, a minha avó chega e fala, o pessoal da rádio está aí fora querendo falar com você. Só que a minha casa era musical. Meu avô tocava, meus tios, todo mundo tocava algum instrumento e eu estava sempre ligada em música e rádio. Então, eu cheguei lá, foi, tudo bem? Você não quer ir na rádio fazer um teste? Falei, vou, mas assim, tipo, eu quero ver como que é lá dentro. Eu, assim, não estava preocupada se eu ia passar, porque eu não tinha entendido por que ele estava me chamando. E aí eu falei, quero ver como é que é uma rádio, quero ver. E aí fui, e aí eu comecei fazendo realmente, gravando propagandas, né? O diretor da rádio, que era o Bento Moreira, ele foi me ensinando. Fala desse jeito, vamos fazer mais força, vai mais leve, vai assim, vai assado. E eu fiquei 1 ano gravando propagandas. 1 ano ele me ensinando, aí começou a me ensinar a editar. E aí no Dia das Crianças, ele precisou fazer um evento na praça. Ele falou, Lilian, estou indo para a praça, você vai tocando música aí. Porque ele era cego. Então, eu ajudava, eu lia, ele me colocou para ler horóscopo, ler as notícias, ler a participação dos ouvintes, que às vezes não chegava pelo telefone. No programa dele tinha que chegar só pelo telefone. Quando eu entrei, aí poderia deixar recadinho também para eu ler para ele. E eu colocava os CDs, os vinis, era a época de CD e vinil. E aí ele falou, vou para a praça, você vai colocando as músicas aí. Eu falei, tá bom. E aí ele liga, Lília, não vou conseguir voltar na hora do programa. Faça o programa, você já sabe como é que faz aí que eu falo. Me imita. E aí eu fui, tive que entrar no ar com a cara e a coragem dia 12 de outubro. E aí fiz o programa e nunca mais parei. E você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha... Acho não, né? Eu tinha uns 17 anos. 17. Aí fiquei nessa rádio 1 ano, treinando, fazendo, acontecendo lá, ganhando muitos presentinhos dos ouvintes, galinha, sabe? Galinha? Um sabonete, mas umas coisinhas assim. Como é que eu vou levar uma galinha para casa? Aí tinha que pedir alguém para ir buscar a galinha, entendeu? Ovo, carne, essas coisas de cidadezinha pequena. Muito legal, muito legal. Cartinhas, enfim, eu adorava. E aí, quando deu 1 ano, abri um teste para uma rádio de rock. E aí, era só para homens. Eu falei, poxa, nossa, mas era numa rádio que tinha uma locutora que eu era apaixonada. Eu dormia ouvindo ela, falei, um dia eu vou falar igual ela, um dia eu vou conhecer ela. Deixa eu ver o que eu posso fazer igual a Neia. E aí eu ficava imitando ela, enfim. Aí eu pedi, gente, já que vocês foram 3 rapazes, deixa eu ir de carona, porque eu quero conhecer a Neia. E aí, eu chegando lá dentro, eu arrumo um jeito de conhecer a Neia. E aí eles me levaram muito a contragosto, mas tudo bem, fui. Que essa... E aí cheguei lá, tipo, comunicadora já nata, né? Eu falei, moça, eu sou apaixonada com a Neia, deixa eu conhecer a Neia, os meninos vão fazer teste e eu fico lá com a Neia. E aí a moça deixou, sabe? Subi, fui conhecer a Neia, o estúdio da Energia, fiquei encantada com aquilo. E aí um dos locutores falou assim, Lília, fica lá dentro do estúdio comigo e tal. Fico, Júlio. E aí fiquei dentro do estúdio ali gravando, eu falava, moço, para aí. Júlio, fala assim, assim, assado. Aí o Júlio falava.
E era super internacional, era só música em inglês, né? Eu lembro que era Jane, don't take your love to town, do Bon Jovi. Aí eu falei, Júlia, você tem que falar mais rápido. Se você falar Jane, don't take... Não, fala rápido, é rock. E o cara me olhando, assim, tipo, né? Aí no final ele falou, olha, você poderia ficar aqui para fazer um teste, já que você falou tanto do menino, né? Eu falei, ah, tá, faço. Aí fiz, mas sabe aquela coisa? Vou passar mesmo, vou brincar. Então eu me joguei também ali. Roubou a vaga do amigo. Me joguei ali e aí voltamos para casa. E eu não tinha falado nada que eu tinha ido para outra cidade. Na minha família eu não falei com ninguém. Tipo, vou almoçar na rádio. E aí chego em casa, minha avó fala, você foi para Cataguases? Eu falei, ih, fui. Ele falou, você foi fazer um teste em rádio? Eu falei, fui, mãe. Por quê? É para você voltar que você passou no teste, minha filha. Eu falei, meu Deus. Foi como se eu tivesse ganhado na Mega Sena e a família inteira, porque era uma rádio aí grande, sabe? E aí é isso. Em alguns momentos, ou quando eu quero muito alguma coisa, eu vou além. Aí eu me jogo, entendeu? Eu não é que eu não penso nas consequências nem nada, mas eu tenho uma coragem que eu vou. Aposta em você. Eu aposto e vou, entendeu? Mas em outros momentos a Lília é muito séria, entendeu? Então essa Lília é muito séria que eu tenho há anos vindo, não desconstruído, porque eu gosto dela, eu gosto de mim, eu gosto de ser quem eu sou, mas tentando adaptar também essa Lília para... Como eu vou te explicar? Porque é muito louco, assim. Eu não sou uma pessoa que, ela não sabe viver no convívio. Não, eu convivo com todo mundo ali. Mas eu sou bem reservada. Então, nesses dias eu estava no trabalho, a pessoa falou, a Lília nunca vai falar alto, a Lília nunca vai dar um grito. Né? A Nunca Lília, diga nunca. Tipo assim, a pessoa achando que eu sou muito regrada, né? Porque eu estou ali concentrada no que eu estou fazendo. O jeito de vestir, talvez o jeito de amarrar o cabelo, parece uma pessoa muito séria. Eu sou, mas eu também sei ser uma Lília que transita em qualquer lugar, entendeu? Então é muito... E você falou sobre... O teste era só para homens. Então, assim, a gente está falando sobre mulheres, nós vamos ter outras mulheres. Como que foi para você, na arte, nas suas escolhas, ser mulher? Agora vamos lá, que aí entra... Quando veio, né? Que aí eu entro no mercado com 17 anos. Aí quando eu fui, deu tudo certo. Eu falo que na minha vida deu tudo certo. Era para ser. Era para ser uma rádio comunitária lá em Astolfo Dutra. Quando fiz 18 anos, aí vem esse teste. Quando falaram é só para mulheres, eu fiquei muito indignada, sabe? Mas assim, eu não tinha nem voz para rebater com a galera. Tipo assim, aceitei. Eu falo que tem um período que a gente nem entende, porque, na verdade, isso nunca foi uma coisa que eu discuti. Não discuti, mas fui. Foi tipo, quero ir, eu vou arrumar um jeito e fui. E depois, dentro da rádio rock, porque até falar, é rock, né, tudo bem, deixa os homens... Eu me vi uma potência também, porque aí é o personagem. Então, a Lilian teve que entrar potente, voz para cima, sempre o alto, né, para alto tal, e meio despojadona, porque era rock, tinha que falar umas gírias, fui estudar muito, fui ouvir muitas mulheres do rock, fui estudar Rita e vai por aí afora, para entrar, incorporar e trazer o ouvinte para ficar à vontade junto comigo. Ok. Mas... Na minha profissão, eu sempre fui a única. Tanto é que eu estava na rádio rock e a Neia, a única mulher, na rádio energia. Aí, mas tem 2 locutoras aqui no sistema. Mas a Neia... e o resto homem circulando o tempo todo ali. Quando a Neia é promovida, ela vai para uma outra rádio em outra cidade, aí só fica ela nessa cidade e eu em Cataguases. Depois eu vou para Ubá, só eu de mulher. Então, sempre nas rádios onde eu trabalhei, era só eu. Não tinha uma mulher para estar ali comigo. Tanto que era complicado, porque às vezes as mulheres acham que a gente tem uma concorrência. E para mim, não treinei muitas mulheres, mas não trabalhava na mesma rádio que eu. Porque eu treinava
Porque já tinha uma mulher. Então já tem, já que o quadro já está completo, uma única mulher. Sendo que tinha programa, às vezes, de rádio 24 horas. Teve algum momento que você se deu conta? Ou não? Isso nunca foi Sempre me dei conta. Sempre se deu conta. Sempre me dei conta. Se questionava, cadê as outras? Cadê as outras mulheres? E isso, assim, eu não sou uma pessoa de me acomodar, porque isso poderia ter me feito acomodar muito, entendeu? Porque nem era uma coisa assim, não tinha nem forçada, era o natural. Era só eu, mulher. Era um espetáculo de teatro sobre radionovela, e era só eu de mulher. Até a outra personagem feminina, quando não foi a Silvia, né? A Silvinha viajou com a gente. Silvia. Mas até a outra personagem feminina era um homem. Então... Por quê? Mas eu demorei um pouco mais para me dar conta. Não, eu sempre muito, dei. Assim, eu não me dei conta tão no começo, não. Algumas pessoas começaram a questionar para que eu pudesse começar a olhar. Não, eu demorei já na minha área, já era... A Lilian é a única locutora. E já era posto. É a única. É raro ter uma voz feminina. Não é raro. Não é raro. Porque não se coloca. Porque não abre o espaço. Não se abre o espaço. Então, aqui tem eu, tem a Suzy Martinez. Tinha outras meninas também, mas a gente foi escalando. Sai a Lilian, entra a Suzy. Sai a Suzy, entra outra pessoa. Mas nunca as duas, né, dividindo ali uma programação diária. Entendeu? Isso é muito triste. E aí vem outro recorte. A única mulher preta. Eu ia te perguntar sobre isso também, porque... A única mulher preta em vários ambientes, né? Dentro de uma rádio, em vários ambientes. Esses dias eu estava perguntando para um amigo meu, que trabalhei com ele. Falei, depois que eu saí da rádio, tem pessoa negra? Não, não tem. Tem anos que não tem nenhuma pessoa negra. Então, eu sempre é engraçado, notei porque no isso. meu curso de radialista, eu posso dizer que era no mínimo meio-meio. Ah, no mínimo então, meio-meio. Mas legal. que ocuparam vagas? Não, no curso. Ah, no curso. Oportunidade é diferente daquilo que a gente busca, né? Então, assim, que estudou, teve muitos. Mas, por exemplo, professores, ou que ocupavam as rádios, ou que ocupavam os espaços, eram bem menos. Apesar de eu achar que o meio artístico, principalmente, assim... O trabalho que é feito no interior, o trabalho que é feito mais de raça, é mais brando do que muitas outras profissões. Mais brando. Sim, a não ser elitizado, um trabalho mais elitizado, um piano, um clássico, uma televisão. É diferente o olhar. A não ser quando virou gourmet, eu ainda brincava com isso, quando virou gourmet. Porque quando a gente começou a fazer teste de elenco, teve um período que só falava assim, olha, eu quero ator preto. Ator preto. Eu falei, de repente, tipo assim, do nada. Mas não era. Era porque a agência tinha uma preocupação em parecer descolada. Não isso. Era... Chegou um momento que era legal, você é legal, você é uma boa empresa se você contratar, né? Der o espaço para cota, entre aspas. Você foi naquele espetáculo que teve no Sesc, que era uma menina deaf, que ela tinha uma questão de... Acho que era motora... E que ela fala sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência? Não fui. Nossa, era um espetáculo fantástico, porque ela fala sobre 3 trabalhos que ela quer, vários trabalhos que ela tenta entrar. E aí, primeiro assim, né, lógico, ela fala que ela tenta ser garçom e ela não conseguia equilibrar o prato, realmente, ela não tinha. Aí ela vai ser locutora de esportiva, Nossa, só que ela era gaga. Ai, e aí sim, acontecia o gol e ela não conseguia falar gol. Ela não conseguia falar gol. E aí, de repente, ela recebeu uma proposta incrível para uma das melhores empresas sonhadas. Aí contrataram ela. E assim, era um salário maravilhoso. Só que ela tinha que ficar sentada debaixo da escada. Aí precisava de uma coisa. Não, você não. Não, você não. Porque se você cair... Não, você não. Porque se você... E aí, ela, de repente, percebeu, depois de um ano, que ela era um troféu. Ela era um troféu da empresa. Então, assim, ela não servia para mais nada, a não ser para a divulgação da própria empresa, que tinha ela ali como um troféu. Nós temos esse cuidado, essa responsabilidade. Sim. Isso acontece muito. Maravilhoso. Ela trabalha com audiodescrição, com Libras. Ela, inclusive, tem uma empresa que faz assessoria, tipo a Paula, que veio falar sobre acessibilidade no Sétima Arte. No Sétima Arte, mas nas produções culturais. Sim. Que a gente começou a olhar para isso faz poucos anos, né? A gente parar para pensar. Esses temas estão sendo discutidos há poucos anos, não é uma coisa que se discute. E também é uma coisa que você percebeu desde o começo. Desde o começo, porque não tem nem ninguém, você não se sente pertencente de jeito nenhum. Você tem que manter uma postura, aí sim, muito séria,
Porque se eu baixasse um pouquinho a guarda, fosse muito legalzinha, ficasse muito encolhidinha, aí vinha, sabe? Vinha pessoal em cima mesmo. Agora não, com uma postura altiva, com uma voz onde, cuidado, eu estou aqui. É onde o personagem às vezes tem que Aí entrar. era personagem. Então, aí eu consegui muito respeito. Acho que do respeito vem mais dessa defesa do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu sempre... Quando eu decidi falar sobre vozes femininas, que a gente tem um espetáculo sobre maternidade, que foi porque eu sempre olho... Não tem jeito, a arte é nichada. Ela é, por mais que a gente fale, não, a arte aceita todo mundo, aceita todos, não é. Você pode ver que são grupos que representam classes e que a partir dali a gente consegue, no meio do coletivo, representar-se, né? A gente precisa de um coletivo para ter força para falar. Sim. Só que quando eu penso em profissões como, por exemplo, uma radialista, um pintor, um artista, são profissões que não é o coletivo, é uma profissão que você se defende enquanto indivíduo. Sim. Que é você, a sua voz, e a gente pode não ver como uma competição, mas muitos estão vendo. E aí, se eu quero um cargo melhor, eu vou derrubar quem para mim é mais fraco. E são coisas que eu demorei muito tempo. Eu acho que eu tive um período, eu sempre brinco, que eu apaguei da minha trajetória, porque foi mais difícil que a minha infância. Teve minhas loucuras, né? Minhas dificuldades enquanto criança. Eu tinha um tio que cresceu comigo, que ele me chamava de macaca. Ele era terrível, ele bebia. Depois mudou, a vida dele, ele mudou como pessoa também. E eu não entendia que eu não era branca. Mas a minha prima era loira. Entendi. E eu não entendia que eu não era branca. E eu não sou retinta, eu tenho a pele mais clara. Mesmo assim, eu não entendia por que ele me chamava de macaca. Eu não entendia. E eu levei um tempo grande. E depois eu deletei essa parte. E eu não entendia por que eu ficava brava quando a questão era racial. Eu sempre ficava brava. Qualquer termo, qualquer coisa, me ofendia muito. Qualquer coisinha, assim, por um período me ofendia muito. Principalmente, assim, dos 20 aos 28. Acho que é uma fase que você não lembra da infância direito. Você não lembra o que está te acontecendo. E aí, acho que depois que começou a se discutir muito isso dentro da classe artística, que foi esse período onde começou a ter... as agências começaram a me pedir muito. E aí eu percebia também que se eu mandasse meu teste, eu não era nem branca, eu não era nem preta. Eu não servia para nenhum dos dois testes. Que eu comecei a questionar muitas coisas. Então, eu sempre falo que eu demorei um pouco para questionar muitas coisas. Não. E aí, o que aconteceu? Não me deu medo de nada. Eu ia, não tinha medo. Porque também eu não questionava. Muitas coisas eu colocava numa caixinha e eu mesma esquecia. Eu percebia que eu deletava, não lembrava. Mas aí, quando a gente foi fazer a última temporada do podcast, eu falava assim, não, eu quero falar sobre mulher. Ainda teve algumas pessoas falando, mas é tão batido. Eu falei, depende, né? Acho que não. É batido para quem... Não, mas quem fala, normalmente são pessoas que não vivenciaram isso. Tem até escolhas, né? Porque às vezes você escolhe uma profissão que para todo mundo é de mulher. Sim. Então, é uma força você ser mulher naquele local. Naquele Sim, ambiente. eu tava conversando esses dias com o cabeleireiro da minha prima, que ele é homem. E ele falou assim, para mim foi uma dificuldade muito grande. Teve momentos que as pessoas não acreditavam que eu era hétero, de forma alguma. E quando eu afirmava que eu era hétero, eles achavam que eu não era bom. Porque um homem hétero, cabeleireiro, não é bom. Ele falou, não, eu não sou bom. Ele falou assim, eu não comentava, eu nem falava, eu tentava deixar ali sem ninguém perceber qual que eram as minhas escolhas, porque isso fazia com que duvidasse da minha capacidade. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas nem imaginam, e é a primeira vez que eu estou tocando no assunto aqui. O rádio, antigamente, é só voz. Ninguém via você. Ninguém me via, ninguém me conhecia e tal. E o racismo estrutural, ele é tão perverso, que eu sempre chegava nos lugares e eu não falava. Como você chama? Lilian. A não ser que era algum evento, alguma coisa onde eu precisasse realmente entrar rápido. Aí falava Lilian Flores. Aí entrava rápido. Mas em outros lugares, Lilian. E aí sempre tem alguém que fala, ela é a Lília da rádio. Aí a pessoa, você que é a Lília da rádio? Eu falei, sim, sou eu. Mas você, eu achava que você era loira. Eu achava que você tinha cabelo loiro. Não pode uma mulher preta ter uma voz bonita. Nunca pude imaginar que era você. Então as pessoas, elas não falam, você negra. Ah, pelo amor de Deus, não falam, isso elas não falam. Mas elas falam,
eu achava que você era loira. E aquela decepção, sabe? Hoje em dia, claro que eu consigo me blindar, mas isso lá desde Minas, tá? Então, era uma coisa que eu consegui trabalhar desde lá. Você fala assim, você sofreu racismo por causa do rádio? Não, porque esse tipo de racismo, ela é negra, ela não vai trabalhar aqui na minha rádio. Não dá, porque a voz chegava primeiro. Então, a voz chegava primeiro e o dinheiro chegava junto com a voz. Tipo, ela vai me dar um retorno. Então, você nunca deixou de trabalhar numa rádio porque você era negra? Não, isso não era o empecilho, entendeu? Ou mulher ou negra, não. Porque quem chegava primeiro nos testes era a voz da Lília. Então, na hora que me viam, não, eu quero ela, porque a voz dela que é interessante para mim. No teatro eu enfrentei isso, porque é o oposto, não é a voz, né? Chega a foto. Aí, então, e agora, hoje em dia, que eu acho que eu fico até mais confortável, porque agora as pessoas conhecem quem é a Lilian Flores, né? Depois que começamos a fazer o jornal, né? Os jornais através do YouTube e tal, então é isso. Mas é racismo, Mas entendeu? você sente diferença de quando você começou a olhar e teve uma evolução social, uma evolução das pessoas muito grande? Teve. Igual você falou, eu nunca percebi, eu percebia desde que eu fui para a escola. Eu acho que eu percebi, mas eu deletei. Você se protegeu, eu né? tinha outras questões, porque eu perdi minha mãe muito cedo, eu perdi minha tia que me cuidou muito cedo. Então, essas coisas foram muito mais marcantes em mim. Né? O fato de eu estar sendo criada pelo... a minha avó foi maravilhosa na minha vida, mas eu não tive a minha mãe, eu não fui criada pelo meu pai, eu não fui... Entendeu? Então, essas coisas, a minha infância foi muito marcada por coisas maiores, assim, maiores que eu falo assim, que me marcaram mais. Então, e aí eu coloquei tudo numa caixinha. Não, eu a partir do momento que eu saio de casa, eu já percebi. Quando eu fui para a escola, e aí qualquer coisa que eu falava, eu levava um beliscãozinho, ou pegava alguma coisa, e era a Lília que tinha pegado. E aí, se eu falasse com a minha tia, porque assim, a minha mãe também não me criou, ela me entregou para minha avó aos 9 meses. Então, ela vem para São Paulo e eu fico em Minas Gerais. Então, quem me criou? Minha tia. O meu foi minha tia e minha avó. Minha tia-avó e minha tia. Eu chamava minha avó de mãe e minha tia era minha tia mesmo. E minha tia era aquela que já falava, peitava, já ia para frente. Então, eu percebi assim, se eu chegar em casa e contar para a tia Ana que a professora... Era minha tia Ana. Não, gente... Era minha tia Ana. Se eu contar para a tia Ana que a professora me deu uma reguada na mão ou me deu um beliscão, ela fazia o barraco. No outro dia ela estava lá, barraco total. E aí piorava a minha situação na escola. E você ficava com vergonha depois. E a professora acabava. Aí isolava, enfim. Aí eu comecei a me defender sozinha. Então eu falei, mas por quê? Por que será? Por quê? E aí vem que as crianças vinham atrás de mim. Macaca, olha o seu cabelo, cabelo bombril. Aí depois uma música que eu detesto, que é a Nega do Cabelo Duro. Eles vinham cantando essa música atrás de mim. Então, assim, eu percebi, é o meu cabelo e a minha cor. Entendeu? O meu era a cor. O meu cabelo era muito mais cacheado do que é hoje. Eu fiz transição, né? Fiz progressiva, depois voltei. Agora ele consegui acabar depois de 5 anos a transição. Mas eu ouvia muito mais relacionada à cor. Eu percebi logo a cor e o cabelo. E isso foi, não vou falar piorando, isso foi acentuando na adolescência, que aí eu só convivia, os negros eram os meus familiares, mas a sociedade onde eu convivia ali eram mais os brancos, entendeu? E aí eu comecei também a perceber, para eu crescer, eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que ser primeira. Eu não tenho a opção de ser a segunda, eu tenho que ser primeira. Então, eu estudava muito, eu tirava muita nota boa, eu estava sempre apresentando alguma coisa na sala de aula, eu era líder de turma, não sei o quê, e eu ajudava os meus colegas, entendeu? Tinha vou contar uma história. Você é uma pessoa que começa a ceder. A doação total. Para quê? Para sobreviver, né? Não ficar sozinha. E não ficar sozinha e crescer de alguma... Isso foi muito nítido. Eu não era consciente, assim, eu estou fazendo isso para me... Mas era um mecanismo. Nítido. Acho que a adolescência, a infância é um momento que a gente mais faz coisas instintivas. E pra gente fazer parte de grupo, né? E aí eu lembro que foi uma virada de chave para mim, que aí eu fui mais intencional
quando foi o 15 anos de uma menina que era da minha sala, e eu vivia na casa dela ajudando ela a fazer dever de casa. Então a gente estava sempre junto. Eu ia da minha casa depois do almoço, eu ia para casa dela. E a gente fazia dever de casa, ajudava, tal. 15 anos dela. Olha, Lilian, a minha mãe falou que você não vai poder ser das daminhas que dançam, sabe? Não tinha aquelas meninas que dançavam, Sei. todas vestidinhas de Que a rosa. gente sonhava em ser uma delas, né? Não tem... Falei, então, porque tem que ter cabelo grande, e o meu cabelo era curto. E tem que ter cabelo liso, e você não tem cabelo liso, e essa cor também. Só foi piorando o assunto ali, entendeu? E adolescente não tem, não tem filtro. Não entendi, ela também não estava sacando que ela estava me machucando, ela achou que ela estava só Ela tava pontuando. reproduzindo, na verdade, né? E aí eu me mantive, falei, não tem problema, imagina, que isso, tá tudo certo. Então ela não me convidou nem para festa. Então depois daquele dia, aí eu já comecei a ser de propósito. Algumas coisas eu vou entrar, algumas coisas eu vou fazer realmente para sobrevivência e para crescimento, outras coisas não. Então, por isso que você Entendeu? falou da coisa que me marcou. A minha, eu lembro que eu tive uma mesma situação de uma amiga que era muito próxima e ela falou uma vez pra mim assim, minha mãe não deixa mais eu ir na sua casa, porque você não tem mãe, você tá sendo criado pela sua avó, ela não conhece a sua família, então ela Nossa, tá é cruel. preocupada, porque assim, qual que é a educação que a sua avó tá te dando e como que eu vou ficar aí na sua casa, né? Minha avó era analfabeta. Muito simples, muito simples. E aí, a mãe não deixava ela ir na minha casa porque achava que minha avó podia não educar direito, podia deixar ela fazer o que ela quisesse, sabe? Tipo assim, como se na minha casa não tivesse uma educação, porque era uma pessoa muito humilde que estava me criando. E aí, e assim, a gente tinha uma classe social um pouco diferente. Nitidamente estava a ver com tudo isso, com a classe social, com a estrutura Também. de não ter uma família envolvida. E aí, ela não podia ser minha amiga da minha casa, mas eu podia ir na casa dela. Sim. E É isso aí, na hora, eu lembro que eu entrei e eu chorei muito. Chorei muito. E depois, eu acho que veio disso, essas questões que às vezes a gente fala, mas eu percebo uma história muito parecida, e não é só com você, com muitas pessoas que eu converso, que surge de uma garra muito grande para conquistar o restante. Né? Eu sou grata, eu sempre brinco, eu falo assim, eu falo sério, eu sou muito grata por todas essas coisas que eu vivi. Muito. Porque eu acho que eu não seria forte, eu não seria quem eu sou se não fosse todas essas questões. Então, às vezes, não são assuntos que eu discuto, igual eu também vejo que não é assunto que você fica debatendo. Não. E eu tô falando isso muito mais agora nesse podcast, no nosso podcast, por questão realmente de ser uma escolha falar sobre empoderamento, falar sobre mulher. Não porque, às vezes, a gente fica sempre dizendo como se fosse algo batido, porque tem muita gente falando. Mas tem muita gente falando porque precisa ser falado. Tem que ser. E você sentiu diferença de Minas para nossa região? Porque eu apresentei durante um ano em Minas. Eu tô explicar até porque eu pergunto. A gente apresentou durante um ano, a gente fez 3 turnês de 3 meses em Minas Gerais. Então, a gente ficou 9 meses em Minas Gerais. E nós fizemos várias cidades que eu senti uma diferença muito grande de Minas para Araçatuba. Mas teve uma cidade que me marcou absurdamente, que foi Ponte Nova. É uma cidade que o minério demorou muito para acabar. E aí o minério existia nas cidades regionais e ali era a elite que vivia. Então, quem era negro lá durante um período histórico é porque era escravo ou trabalhava... Tipo assim, não tinha nunca a mesma classe social. E aí, eu já não vivia mais isso tão descaradamente, não tinha nem vivido isso descaradamente. Lá foi uma cidade que me marcou. Porque quando eu cheguei, eu fui pro café da manhã do meu jeito, descabelada, quase que de pijama, botando uma roupa por cima do pijama do meu jeito. E a moça chegou pra mim e falou assim, o pessoal que veio pra trabalhar não pode tomar café da manhã. Aí eu falei assim, não, eu tô hospedada. Ela falou, sou hospedada? Eu falei, com quem? Eu falei, com meu marido, a gente tá trabalhando num espetáculo de teatro. Você pode me mostrar a chave do seu quarto? Meu Deus. Ela não se conformou. Aí eu falei, bom, é um episódio isolado, é uma pessoa. No outro dia, uma outra pessoa na recepção. Ela era uma coisa muito absurda, eu não tinha visto. Então, assim, não era um grau que eu tinha vivenciado nunca. E o Rafa é bem mais branco. E assim, nós tínhamos o Fernando, que era muito mais retinto. Que sofreu muito mais. Tipo, a ponto deles pedirem pra ele carregar coisas. Ele era um ator da companhia igual todo mundo, mas ele era sempre a pessoa que pediam pra ele pegar as coisas. E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso da chave do quarto tal.
Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, não, eu tô hospedada. Mas lá nesse quarto é o senhor Rafael. Eu falei assim, você é meu marido. A senhora é esposa do senhor Rafael? Eu falei, sou. Eu preciso confirmar. Nossa Senhora. Eu falei pra ele, você vai confirmar? Tá o meu nome aí. Ó, o quarto não é só do Rafael, o quarto é Luana e Rafael. Ela falou assim, não, a senhora espera um minutinho. Eu falei, ela não tava em nenhum momento me questionando se eu era a Luana. Uhum. Ela tava me questionando se o Rafael estaria com a Luana. Uhum. E assim, foi muito descarado. E eu, em Minas, eu percebi uma diferença maior. A gente estava até estudando assistindo um documentário que falava muito sobre como que se constituiu Minas Gerais, diferente de outros estados. E aí, você é mineira, e eu acho que me interessa perguntar para você se você sentia a diferença de muito Minas. boa pergunta. Minas realmente é um estado muito complicado em relação ao racismo, porque a gente vem realmente dessa história, principalmente da mineração no estado praticamente inteiro, que realmente os negros foram para lá para isso, para trabalhar, foram escravizados e viviam em situações precárias. Então, a elite se manteve, entendeu? Então, é Foi difícil. a cidade onde a elite brasileira viveu em Minas, né? Minas. Era o ouro circulando, era diamante circulando, prata circulando, enfim. Onde tinha ouro, tinha escravo. E os escravos que estavam ali tirando tudo isso, né? Vivendo de forma precária mesmo. Então, realmente lá, o nome é muito importante. E meu avô falava, não se esqueça jamais do nosso nome. Se perguntarem sempre se eu falo o seu nome, Lilian Flores Rezende. E não ele falava, tinha uma preocupação, não suje o nosso nome. Meu avô falava muito isso. É muito complicado, não suje o nosso nome, né? Eu preservo o nosso nome. Então lá realmente o sobrenome impõe mais. E os negros que de alguma forma se destacam, que são pouquíssimos, de todo jeito, você é muito metida, negrinha metida, nanana. Então lá, realmente, o negrinha, o neguinho é muito descarado. É diferente, eu senti uma diferença muito grande. Separado. Né? E agora lá, hoje em dia, se separa muito, agora politicamente também. Então, ela por cor. Lá é separado por cor. Né? Hoje em dia, ou você é vermelho ou você é azul. Né? Ou você é branco ou você é negro. Pronto, ponto. A política é algo que hoje tem... Né? Às vezes a gente fica com medo. Eu falo que tem muitas coisas que chegam num período que a gente fica com medo de afirmar. Não, complicadíssimo. O seu posicionamento político, a sua religião. Complicadíssimo. São coisas que parece que... É lógico que elas nos definem. Eu não tenho nenhuma questão quando fala assim, eu sou cristã, ou eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou centro, não sei o que. Eu não tenho essa questão porque me define sim. Uhum. E me define porque não conta sobre a Luana de hoje. Conta sobre a Luana que começou com um ano e chegou a hoje. E a gente está em progresso, a gente tem o direito de mudar, a gente tem enfim, né? Questão igual eu tô te falando, lá é dividido por cor. Antes era branco e preto, e agora hoje, né? Vermelho e azul. É a cor do partido da pessoa. Eu lembro que eu tinha 8 anos, estava no 2º ano, e minha avó era merendeira de uma escola estadual. E aí, estava no banheiro, a senhora que ficava tomando conta do banheiro falou, Lilian, me conta aqui, por quem que sua avó vai votar? Aí eu falei, minha avó vai votar no Natalino. Natalino era PT. E aí, eu chego em casa e minha avó está chorando. E aí eu desesperei, fui ver minha avó chorar, falei, por que você está chorando, mãe, não sei o quê? Ela falou, vem cá, nunca a gente pode falar em quem que as pessoas vão votar. Nunca, se você for escolher, você não fala com ninguém, é um segredo. E aí eu me afastei sem entender, mas depois eu ouvi, escondidinho, ela conversando com a família que ela tinha sido ameaçada de ser demitida porque eu tinha falado que ela ia votar no Natalino. Entendeu? Então, aí eu voltei no outro dia na escola, fiz o auê no banheiro. Falei, então agora você fez minha avó chorar? Agora eu vou fazer você limpar esse banheiro o dia inteiro aqui, mulher. Porque eu tinha disso, né, gente? Pelo menos você não era tonta. Eu era, não era tonta. Eu sabia me defender. E deste dia em diante, nunca mais. Ninguém sabe em quem eu voto. Eu demorei anos a transferir meu voto para Araçatuba e convivi com muitos políticos aqui em Araçatuba. Né? Então, ninguém sabe. E muito em respeito dos meus ouvintes também.
né? Todo mundo vai votar em um, vai votar em outro. Eu não voto, entre aspas, né? Não votava em ninguém e recebia todos. E a diferença que eu notei aqui é que eu era um pouco mais livre na questão das pessoas terem um respeito. Eu já cheguei, Lilian Flores, aqui. Entendi. Quem me conheceu já conheceu pelo rádio. Então, se eu chegava na faculdade, tinha sempre alguém que falava, ela é a Lilian Flores da rádio. Então, as pessoas já, entendeu? Eu impunha de alguma forma, as pessoas não tinham a coragem de ser racista. Mas já fui seguida em loja aqui, já fui para comprar, queriam 3 calças. Ah, mas 3 calças compridas que você vai levar? Isso, como é que você vai levar? Sabe? E várias outras coisas, mas assim, sutis. Aqui a questão social também impacta muito, eu acho, no estado de São Paulo. Muito, às vezes mais do que um nome, é o que você alcançou, o que você se consagrou, quem você é. Eu trabalhei no comércio. E eu lembro que era muito assim, tipo, ó, fulano da família tal chegou. Né? Tipo assim, isso, o sobrenome. O sobrenome, né? Então, às vezes, não importava muito essa questão tanto ali. Mas eu lembro, eu ainda brinco muito, que era uma questão... Quando eu comecei a namorar, nós éramos os dois quebrados, né? E as meninas lá eram muito interesseiras, assim. Então, elas tinham namorados porque tinham carros. E o Rafa ia me buscar de bicicleta. E elas não se conformavam que eu tinha coragem de montar no guidão da bicicleta e ir embora para casa. Só que por dentro eu estava extremamente orgulhosa, porque alguém estava indo lá me buscar, eu tinha alguém. E assim, eu acho que isso nos molda e também, de certa forma, é muito bom pro artista. Às vezes, parece ruim a gente falar, né? Porque não é justo todo mundo viver nessas questões de diferenças, mas... Eu acho que o artista bebe de todas essas coisas. Sim. E ele se constitui muitas vezes. A gente vai ver artista que precisa apenas se expressar porque veio um período que ele não podia abrir a boca. A gente vai ver artistas que precisam defender uma categoria específica. Eu preciso falar desse nicho porque é aqui que eu preciso me expressar. Eu vejo a identidade do artista muito marcada nas escolhas dele. Então, assim, para você... O que tudo isso te constituiu enquanto artista? Teve algo que você fala assim, essas coisas me moldaram para ser assim hoje? Ou não tem nada que te moldou de certa forma? Porque escolher trabalhar com a voz não é só o acaso. Porque você poderia em algum momento saber, não quero mais, né? Não, escolher é algo que te marcou porque te deu espaço para fazer algo que em algum momento da sua vida você não fez. Eu acho que no rádio, né, eu podia ser eu. Igual eu te falei, enquanto não tinha imagem... eu podia ser a Lilian que eu queria realmente ser. Eu queria ser muito alegre. E a vida nem sempre deixava ser alegre, principalmente por causa dessas questões, né? Então, eu queria fazer alguma coisa de diferente. E eu queria acolher como eu gostaria que fosse acolhida. Então, em todas as vezes que eu abri o microfone, eu abria muito o microfone para ser útil para alguém. Entendeu? Né? Para servir de trampolim ali, de ajuda para alguém ter um bom dia. E eu me preocupava muito com isso. Eu quero falar para todas as pessoas, mas tem algumas pessoas em especiais realmente que eu quero dar uma potência. Mas eu acho que teve pessoas que só de te ouvir não foram só a potência, mas se inspiraram. Porque a gente, a partir daí, se vê capaz, né? Tinha gente que falava assim... É a representatividade nesse Lilian, lugar. hoje eu acordei e não estava bem. E você falou algo que me melhorou. Lilian, eu achava que na minha profissão não era assim, você fez uma entrevista que tirou uma dúvida minha. Lilian, você chamou tal pessoa na rádio, né, ou tocou tal música, ou falou tal coisa, que me fez raciocinar. Enfim, parece que eu era uma pessoa da família daquela pessoa, sem ela saber quem que era a Lilian. Vivi na casa dessas pessoas. Vivi na casa de um monte de gente, acordei muita gente, fiz dormir muita gente, que eu trabalhei em vários horários de rádio. Então, eu acho que a minha profissão como locutora, como jornalista, como comunicadora, ela é ao mesmo tempo a minha terapia. Porque tinha dia que eu estava devastada, mas na hora que eu fazia isso aqui, ó, plim, no microfone, que eu colocava aquele fone de ouvido, sempre um som bom, cara, acabava aquilo. Eu falei, eu vou reverter isso aqui. Então era a minha terapia, entendeu? Eu fechava o microfone, acabou, meio-dia, tchau, gente. Que maravilha. Então vamos aproveitar agora que tá para acabar.
E faz isso mais um pouquinho. Fala para as pessoas que vão acompanhar o podcast, aquele minutinho de terapia. Porque eu tenho certeza que a nossa história, ela serve não só como terapia para nós, mas como testemunho, como representatividade para que outras pessoas também alcancem esse lugar. Por meio da quem a gente vê conquistar, que a gente sabe que alguém já traçou esse caminho. Então, existe um caminho que você abriu para muita gente. Né? Então, para quem é jovem, para quem está ouvindo, fala um pouquinho sobre essa questão desse caminho que você traçou e que é possível para outras pessoas. É possível. Eu gostaria que fosse mais leve, igual está no meu celular. Tento fazer isso com a minha sobrinha, né, para já ser uma criança que já venha podendo ser empoderada, falar, se mostrar e saber se proteger também de forma mais leve. Mas eu não arrependo de nada. E para as pessoas eu digo também que realmente dói muitas coisas que eu passei, doeram muito, mas essas coisas me construíram de uma forma que hoje de manhã, sabe, eu vou hoje gravar o podcast, então eu estava sentada e refazendo a história e agradecendo muito, sabe, eu sempre fui uma pessoa que estava bem, entendeu? Eu sempre estava bem, porque se eu tivesse só, tipo assim, se isso me levasse para uma grande depressão, uma depressão de ficar na cama, eu sempre fui a esperançosa realmente de acreditar que o melhor está por vir. Eu vou conseguir, eu vou encontrar melhores pessoas, melhores situações. Isso vai passar e vai melhorar. Para quem não sabe, eu tive um câncer de intestino. 30 anos, estava no auge, no auge. E aí, câncer de intestino, em 15 dias eu falei, o quê? Vamos lá então. Qual que é o médico? O que tem que fazer? Como que vai ser? Ah, Lília, você vai ter que usar para sempre uma bolsinha de colonoscopia, vai ter que rapar o cabelo. Vamos fazer, vamos. E assim, uma vontade de viver. Essa experiência que eu tenho que passar agora, sozinha em Araçatuba, família toda em Minas Gerais. Essa experiência que eu tenho que passar agora o que eu tenho. Eu sempre fui muito racional nesse sentido. E esperei, que eu falei, alguma coisa vinha, uma esperança muito grande de que ia passar. Vai passar, essa fase vai passar. E não morrer, entendeu? Eu não tinha essa ideia. E passou. E vai passar. Tudo passa, gente, tudo passa. Então, siga, vai doer, você vai em casa, chora. Chora, já chorou? Chora então. Em casa, não tenha vergonha de chorar em casa. Eu gosto muito de chorar em casa. Eu também. E... também. No momento, tá tudo bem, ok, legal, ok. O médico, você falando, você tem um câncer. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Tal coisa. Parece que é uma força inabalável. Você sabe que é frágil. Na hora que eu saí do consultório... Aí, na hora que eu fui atravessar a rua, eu estava com meu amigo, Regis. Aí eu falei, Regis, eu estou com câncer. Aí eu chorei. Mas aí depois, no outro dia, pá. Então, assim, é lógico que a gente tem que ter o nosso momento de fragilidade necessário, mas vai passar. Acredite que vai passar e faça o seu melhor. Seja realmente a sua melhor versão, a sua melhor companhia. Eu gosto muito de conversar comigo, de me perguntar, Lília, como é que você está? O que você está fazendo? Você está feliz? Não estou feliz. Eu vi um texto lindo que você escreveu no Instagram sobre a Lília menina. Você escrevendo um texto para você. Eu tinha escrito um parecido, eu falei assim, acho que eu e a Lília pensamos muito parecido. A gente, descobrimos muita coisa que tia Ana. Tia Ana. E é isso, eu tenho muita esperança e eu acho que vai ser assim até... sempre, entendeu? Então, dificuldades todos nós vamos ter em algum grau, alguma situação. É da vida, tá? São altos e baixos, hoje está bem, hoje não está, financeiramente, emocionalmente, amorosamente, é a vida, né? Então, para mim é isso. Vamos seguir falando o melhor possível. Não que eu não reclame de vez em quando, mas eu sou muito esperançosa. Ai, obrigada, Lilian. Acabou mesmo. Por tudo aí é muito curto, né? 1 hora é muito pouco, né? Mais pra mulher, né? Não é, mulher. A gente amo gosta de conversar. falar. 2 pessoas que trabalham com a voz. Nossa Senhora. Lilian, obrigada. Eu tô muito grata de você ter aceitado. Né? Eu preciso também agradecer todas as pessoas que fizeram possíveis esse podcast, não só o edital, e as leis que eu sempre bato na tecla, que é tão
tão importante as leis de incentivo, elas possibilitam muitos trabalhos artísticos, e elas são importantes tanto para a distribuição quanto para a produção de projetos culturais. Sim. Mas também a casinha que nos recebeu Amei aqui. esse ambiente. Muito Amei. gostoso. Agradecer ao Rafa, que não só é meu marido, mas foi o produtor do podcast. Rafa tá mandando bem, né, Rafa? O Rafa, a Carolzinha, que é a nossa assistente de tava produção, aqui. que também é maravilhosa. A Neoplan, que está divulgando, que vai ficar responsável pela distribuição e é parceiro nosso em todos os projetos culturais. Adoro. Obrigado por todos que fizeram o podcast acontecer, né? Às vezes a gente vê 2 pessoas falando e não tem noção de quantas outras pessoas estão aí por trás. Uhum. Então, obrigado a todos que tornaram possíveis o podcast. E obrigado a todos que estão nos escutando, que estão acompanhando o podcast em cena. Indica para outras pessoas. Volta lá atrás no Spotify, tem os antigos, muito antigos. Vamos ouvir. E ainda a gente vai ter mais 4 mulheres maravilhosas que vão bater um papo com a gente. Então, não deixa de acompanhar. E eu espero que as mensagens, elas possam tocar, de certa forma, ou te empurrar para algum lugar, te inspirar a entender um pouquinho da arte enquanto mulher, enquanto as lutas que nós temos. A gente sabe que luta tem em toda categoria. Toda categoria, para todo mundo. Eu não acredito que... acho que cada um vai encontrar seus embates, né? Mas a gente escolheu falar sobre esse no momento. Que eu acredito que eu tenho meu espaço de fala muito maior do que qualquer outro. Obrigado mais uma vez para todo mundo que acompanhou. E esse foi um podcast em cena, Jornadas Sonoras, agora Vozes Femininas. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada. Sucesso.